Olá, um bom dia, saúdo e acolho a você nesse quarto domingo da Páscoa, uma palavra bíblica que quer ser lema para nós ao longo desta semana. Nesta palavra, Jesus Cristo diz para nós: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim o lemos no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Que bom ser lembrado disso. Cristo conhece a mim, conhece a você e nós o conhecemos. Queremos estar em comunhão com Ele através deste culto. Assim convido, vamos juntos louvar o nosso Deus cantando Onde Reina Amor. Aqui estamos reunidos e celebramos em nome e na presença de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para juntos proferirmos o salmo previsto para esse domingo, que quer fortalecer a nossa fé. Falemos juntos esta palavra de confissão de fé, que é o Salmo de número 23, o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Convido para que cantemos a continuação, Meu Bom Pastor. Yeah.
Queremos inclinar as nossas cabeças e ter um momento de oração na presença de nosso Deus. Oremos. Senhor, Tu prometeste estar em meio à Tua comunidade, reunida em Teu nome. Dá-nos da plenitude do Teu Espírito, vida renovada, e cria entre nós a comunhão fraterna, que vence nosso individualismo e que assim nos abra as mãos e corações para com os irmãos necessitados e oprimidos. Confiamos no poder do Teu amor. Amém. Os primeiros cristãos, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós queremos aclamar a palavra de Deus, cantando juntos: glorificado seja o Teu nome. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, o texto previsto também para esse domingo, para a nossa pregação, para a reflexão, do livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, os versículos 42 ao 47, que fala de como viviam os primeiros cristãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bem-aventurado é todo aquele e aquela que ouve a palavra do Senhor e também acolhe, a recebe no seu coração. Amém. Preparando-nos para o momento da pregação, da mensagem, da reflexão, nós queremos juntos louvar o nosso Deus cantando Semente de Libertação. Mostrar
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e também a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, com cada uma de vocês. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto do livro de Atos dos Apóstolos quer falar de como viviam os primeiros cristãos e transparece de fato uma comunidade bem diferente do que nós ousamos imaginar. Tudo é de todos. As pessoas vendiam os seus bens, colocavam o dinheiro à disposição de toda uma comunidade. As pessoas se reuniam em culto e comunhão de mesa todos os dias e nas suas casas repartiam o pão, provavelmente em memória da última ceia de Jesus. De fato, um texto desafiador para cada um de nós. Eu penso que aqui nós encontramos aquilo que é base, nós encontramos os fundamentos da Igreja de Jesus Cristo. Aquilo que a igreja deve ter, aquilo que a igreja deve guardar para ser uma verdadeira igreja de Cristo. Nós queremos refletir sobre isso, queremos falar sobre isso no dia de hoje. O nosso texto realmente dá orientações para nós, fala sobre os frutos do Espírito Santo, as coisas básicas que o Espírito deu para esta primeira comunidade de Cristo depois de Pentecostes. Eu queria destacar desta palavra de Deus para nós hoje, que fala em perseverar, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão, perseverar no repartir do pão e perseverar nas orações. O primeiro ponto que aparece, perseverar na doutrina dos apóstolos, de fato é uma coisa básica para a vida da comunidade. Mas como é que a gente permanece, como é que a gente persevera na doutrina dos apóstolos? Como é que é essa doutrina dos apóstolos? Aonde nós encontramos a doutrina dos apóstolos? Eu diria, isto é bem simples. Nós vamos encontrar a doutrina dos apóstolos no Novo Testamento. Primeiramente os evangelhos, Mateus era um apóstolo, João também, Marcos que andava com um dos apóstolos, vamos ter Pedro, Lucas que também andava com um terceiro apóstolo, vamos ter o apóstolo Paulo que escreveu muitas cartas que nós encontramos na Bíblia, vamos ter Pedro que escreveu também as suas 2 cartas. Temos as 3 cartas de João, também de Tiago, que escreveu uma carta, e temos o Apocalipse de João. Podemos dizer, neste sentido, que a doutrina dos apóstolos, nós vamos encontrá-la aqui na Sagrada Escritura, no Novo Testamento. O Novo Testamento contém a doutrina dos apóstolos. E nesse sentido eu queria perguntar, qual é essa doutrina dos apóstolos exatamente? Sobre o que os apóstolos falaram, o que foi que eles ensinaram? A gente poderia resumir isso em poucas palavras, dizendo que eles falaram e ensinaram acerca da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Eles falaram sobre a vida de Jesus, como foi que ele nasceu, o que ele fez, como ele viveu, por que ele morreu, como ele foi ressuscitado. Ou seja, a doutrina dos apóstolos é mais ou menos cumprida naquilo que nós chamamos de credo apostólico. Nós podemos dizer que o credo apostólico, que eu tenho aqui neste pequeno folheto, ele é de fato conforme essa doutrina dos apóstolos. O credo apostólico é um resumo dessa doutrina dos apóstolos. Então, querida e estimada comunidade, eles falaram sobre Cristo, mas também sobre coisas muito práticas, muito concretas,
que nós precisamos viver como Jesus Cristo. Isso é também parte, da doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Isso também quer dizer que nós temos que guardar essa doutrina, nós temos que estudar essa doutrina dos apóstolos. Como é que a gente vai perseverar nessa doutrina se nós não conhecemos essa doutrina? Por isso é bom que a gente estude esta doutrina. Isso acontece aqui na igreja, no domingo, no dia do culto, como está acontecendo agora, mas acontece também durante a semana, nos grupos de estudos que nós temos. Pode acontecer no grupo da UASE, no grupo dos idosos, no grupo dos homens, ou seja, lá onde nos reunimos para estudar a palavra de Deus. Podemos estudar essa doutrina dos apóstolos juntos, mas também podemos fazê-lo na nossa casa, sozinhos. Por exemplo, nesse tempo da quarentena em que nós nos encontramos. É através da leitura, é através dos estudos que nós mostramos que queremos perseverar na doutrina dos apóstolos. Esta é a primeira questão. Por isso, nós devemos conhecer bem estas palavras dos apóstolos. A segunda questão, que é muito importante, que é básica, fala de perseverar na comunhão. E a gente poderia dizer que comunhão, na verdade, é sinônimo de amor. Trouxe este coração aqui para simbolizar exatamente o amor. A comunhão só existe por causa do amor entre as pessoas. E amor entre os membros só existe por causa da comunhão que nós temos com Cristo. Então, primeiramente os apóstolos ensinaram a doutrina sobre Cristo. Há pessoas que ouvem essa doutrina e assim começam a amar a Cristo. Este é o começo, é o início da comunhão. Isto é uma coisa que nós reconhecemos também nos irmãos e nas irmãs, o amor para com Cristo. Nós somos unidos exatamente por causa desse amor. O amor de Cristo, ele nos une, ele traz comunhão. E por isso, nós também nos amamos uns aos outros. E assim formamos uma grande família. Somos irmãos, somos irmãs. E Cristo é esse primogênito do Pai e nós somos irmãos dele. Sim, estimada comunidade, esta comunhão, ela é fundamental para a vida da igreja. Nós podemos ler isso também no nosso texto, quando a gente se pergunta qual foi a consequência então dessa comunhão, como eles praticaram esta comunhão. E isso aparece no versículo de número 44, no texto que nós já ouvimos. Lá, por exemplo, diz: todos os que creram estavam juntos, eles tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. E à medida que alguém tinha necessidade, diariamente eles perseveravam também unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nós podemos ficar realmente admirados e dizer: que comunhão é esta? As pessoas estavam cheias com o amor de Cristo, estavam cheias com o amor para com os irmãos e as irmãs, estavam juntas, tinham tudo em comum, eles se ajudavam uns aos outros. E não era assim tão pouca gente, eram muitas pessoas, eram tantas que eles precisavam vender as suas propriedades e bens para poder ajudar. O que nós encontramos aqui registrado no livro de Atos dos Apóstolos não é uma regra geral. As pessoas não venderam as propriedades, as pessoas não venderam os seus bens porque seria proibido ter propriedades ou porque seria proibido ter bens. Não, eles vendiam para ajudar os outros irmãos e as outras irmãs.
Eram muitos irmãos que precisavam de ajuda e por isso era necessário vender propriedades, vender os bens. Não foi obrigatório, não era um mandamento, foi de fato um desejo do coração que fez com que eles vendessem as suas coisas, para apoiar os irmãos e irmãs, para sustentar esta comunhão. Sim, esses irmãos, essas irmãs precisavam comer, precisavam beber, chegavam de todo canto e foram recebidos nas casas dos irmãos e das irmãs. Esta era uma outra característica, a hospitalidade era enorme, era grande. As pessoas podiam ficar, podiam dormir, podiam comer, não só um, mas podiam ser 30, 40 pessoas. Pode-se imaginar que isso custava de fato dinheiro, e para resolver isso, alguns membros vendiam suas propriedades e seus bens. A terceira coisa básica que o texto nos apresenta é que eles partiam também o pão. Sim, trago aqui o pão para exemplificar e para mostrar isso. Diariamente, diz a palavra, eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Lucas diz que partiam o pão de casa em casa. Sim, eles comiam juntos. Isto é uma prova de comunhão. A gente não vai comer, vai ter uma refeição, né, com os nossos inimigos, com seus inimigos, mas a gente sempre faz isso com os amigos, a gente faz isso com a família, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente ama. Em redor da mesa a gente conversa, ali nós experimentamos amizade, alegria. Lembramos que também Jesus gostava disso, de fazer isso, de sentar à mesa com as pessoas, sentar-se à mesa, ter comunhão com as pessoas. Assim nós também gostamos de sentar à mesa, ter comunhão uns com os outros. Eu lembro também de nossos grupos que sentam ao redor das mesas em nossos encontros, por exemplo, nosso grupo de idosos, nossos grupos de oase, ou nos almoços ou nos cafés comunitários que nós também realizamos. Sim, estimada comunidade, irmãos e irmãs em Cristo. Mas é provável que também Lucas aqui esteja pensando sobre uma outra mesa que nós sempre encontramos também na Igreja de Cristo. Eu penso que Lucas está pensando aqui na Santa Ceia, na Eucaristia, onde nós partimos o pão em memória de Cristo. Então, irmãos e irmãs, isso é realmente uma coisa básica na Igreja de Cristo. Cristo mesmo disse: façam isto em memória de mim. E os apóstolos fizeram isso, a Igreja também. Cristo é o centro, né, da doutrina dos apóstolos e também da comunhão e do partir do pão. E finalmente, o quarto aspecto, perseverar nas orações. Sim, as orações, elas são também fundamentais na igreja. Na igreja, todo mundo recebe, a gente poderia chamar assim isso de um celular espiritual, né, para falar com Deus, para pedir ajuda. É realmente uma coisa básica na vida da igreja. Porque uma igreja que não ora mais, ela não tem fé, ela não tem amor, ela não tem esperança. De um modo especial nesse período que nós nos encontramos agora, que é o período da pandemia, a oração passou a ter um destaque todo especial. Vamos imaginar que numa família, as crianças, por exemplo, não falam mais com seu pai, com a sua mãe ou com seus irmãos. Onde é que está a comunhão nesta família? Onde está o amor? Assim também a nossa vida com Deus. A oração é a nossa comunicação, é ali que nós falamos com Deus, falamos para agradecer a Deus,
falamos para louvar o seu nome, nós abrimos ali o nosso coração para dizer palavras de amor. Na verdade, uma vida sem oração, uma vida sem Deus. E Cristo não quer isso. Ele ensinou a oração aos seus apóstolos e eles ensinaram a igreja para continuar, para perseverar na oração, para manter o contato com Cristo, para crer nele. Então, queridos irmãos e irmãs, que não se apague esta chama da comunidade primitiva em nós. Perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que também a pandemia nos ensine a ver a vida com os olhos de Deus, o nosso Criador. Que entendamos que Jesus deu a vida pela humanidade e que nesses tempos difíceis, de fato, pratiquemos a solidariedade, pratiquemos o amor, segundo as nossas forças e com a bênção de nosso Deus. Que nossos grupos, que nossas comunidades sejam de fato espaços curativos, onde nós podemos experimentar também a cura das nossas doenças físicas e também as enfermidades da nossa alma. Que o milagre da vida possa se renovar e que a vida possa continuar a ser bem guardada. Em solidariedade, vamos promover a vida, pois só assim será glorificado e será honrado o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Em resposta à palavra de Deus, que ouvimos e sobre a qual meditamos, queremos confessar a nossa fé e convido que nós o façamos neste momento cantando: Creio, Senhor, que és Deus. Queremos dirigir a Deus também a nossa oração, a nossa intercessão, os nossos pedidos. Então, oremos ao nosso Deus. Bondoso e amado Deus, nós agradecemos-te por tua palavra anunciada, pela comunhão de fé aqui experimentada. Queremos agradecer e assumir a tua missão de testemunhar o teu evangelho do amor ao mundo e o compromisso de solidariedade com as pessoas necessitadas,
e sofredoras em nosso meio. Queremos nos conscientizar da corresponsabilidade ativa na luta por condições mais justas e mais humanas para todas as pessoas. Oramos, ó Deus, por todas as pessoas que sofrem pressão e penúria, sem a possibilidade de participarem na distribuição justa dos bens da terra. Oramos, pedimos pelas crianças e pelos jovens que estão em casa, sem contatos com os colegas de sala de aula, participando das aulas virtuais. Oramos assim por cada um, por cada uma que se sente sozinho ou sozinha, solitário ou solitária, nesse período de pandemia. E assim lembramos especialmente as pessoas idosas. Oramos também por aquele e aquela que está doente, em tratamento de saúde. Amado Deus, nós queremos orar pelas nossas comunidades, pela nossa paróquia aqui na Barra do Rio Cedo, pelo nosso Sino do Norte Catarinense, a nossa ISLB, a sua direção e missão, também pelos ministros e ministras, todos e todas que também se sentem angustiados neste período. Enfim, amado Deus, nós queremos orar e pedir por todas e todas, todos e todas que se empenham por justiça e paz no mundo. A Ti, amado Deus, seja dada toda a honra e glória pelos séculos dos séculos. E ouve-nos quando ainda juntos dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Queremos permanecer também sob a bênção do nosso bondoso Deus. Quero assim lhes dar a bênção, que possam acolhê-la e se sentirem também acompanhados pelo nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante a sua face e assim te conceda a sua paz. Amém. Que possamos todos então permanecer na paz de nosso Deus, que também tenhamos ainda um bonito domingo e também a nova semana que inicia seja abençoada pelo nosso Deus. Queremos assim finalizar o nosso culto cantando juntos, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos.
caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus.